Em 1954 foi realizada mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. E se você quiser conhecer todos os detalhes desta edição do campeonato, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 17 amigos, porque seleções estaduais têm 17 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Lembrando que caso você queira saber tudo sobre o antigo Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, com todas as fichas dos jogos e todas as edições, basta entrar em contato com o amigo Gilberto Cipriano e pedir o seu livro através do WhatsApp que aparece na parte superior do vídeo. Corra e garanta logo o seu. Os confrontos se deram de forma regionalizada, sendo os participantes divididos em 4 regiões. Pela primeira região, se enfrentaram no dia 13 de janeiro de 1954 as seleções do Amazonas e de Goiás, em Manaus, no extinto estádio Parque Amazonense. E os nortistas venceram pelo placar de 3-2, gols de Pereirinha, Lafayette, ambos do Fast Club, e Peixoto, do América de Manaus, para a seleção do Amazonas, e Loló e Cisquinho, ambos do Goiânia, a favor da seleção de Goiás. No mesmo dia, houve o duelo entre as seleções do Acre e do Guaporé, atual estado de Rondônia, em Rio Branco, capital acreana, e as duas equipes empataram em 2-2. 2 gols de Gaetado para a seleção acreana e Eliezer e Tracajá, ambos do extinto Ipiranga de Porto Velho, a favor da seleção do Guaporé. Os jogos de volta aconteceram no dia 10. Em Goiânia, a seleção de Goiás venceu a do Amazonas por 2-0. Gols de Salsicha aos 12 e Cisquinho, ambos do Goiânia, aos 21, ambos no primeiro tempo, resultado que levou à prorrogação, e então a seleção goiana confirmou a classificação ao bater a do Amazonas por 1-0, gol de Azevedo Machado, do Goiás. Já em Porto Velho, a seleção do Guaporé empatou em 0-0 com a seleção do Acre, resultado que levou à prorrogação, e nela, Guaporé venceu o Acre por 1-0, gol de Eliseu, do Ipiranga, e ficou com a vaga. Dia 17, jogo em Goiânia, entre as seleções de Goiás e do Guaporé, e os goianos venceram pelo placar de 6-1. Gols de Osvaldo, do Atlético Goianiense, um gol contra de Mário, do Guaporé, atleta do extinto Paysandu de Porto Velho, Betinho, Foca, Salsicha e Loló, os 4 do Goiânia, a favor da seleção de Goiás, e um de Nelson, do Motoclube de Porto Velho, para a seleção do Guaporé. Já em Cuiabá, a seleção do Mato Grosso venceu a seleção do Rio Branco, atual estado de Roraima, por 3-2. Gols de Rodrigues Luz, aos 16 e aos 31, ambos no primeiro tempo, e um gol contra de Idelson, aos 28, da etapa final, a favor dos mato-grossenses, enquanto que para a seleção do Rio Branco, marcaram José Ferreira, aos 25 do primeiro tempo, e Aderaldo, aos 37 do segundo. Os jogos de volta aconteceram no dia 24. Jogando em Porto Velho, houve o duelo entre as seleções do Guaporé e de Goiás, e os goianos garantiram a classificação ao bater o Guaporé por 1-0, gol de Foca, do Goiânia. Já em Boa Vista, a seleção do Rio Branco venceu a de Mato Grosso por 2-1, gols de José Ferreira, aos 9 do primeiro tempo e aos 29 do segundo para os atuais roraimenses, e Severo, aos 30 da etapa final, para a seleção de Mato Grosso, placar que levou à prorrogação, e nela os mato-grossenses confirmaram a vaga ao vencer por 1-0. Gol de Jaquinha, do extinto Noroeste de Campo Grande. O primeiro jogo da decisão da primeira região entre as seleções de Mato Grosso e de Goiás se deu no dia 31 em Cuiabá. E mesmo jogando fora de casa, a seleção de Goiás bateu a seleção de Mato Grosso pelo placar de 2-1. Gols de Vital, do extinto Americano de Cuiabá, aos 11, a favor do Mato Grosso, e Salsicha, do Goiânia, aos 17, e Tomazinho, do Goiás, aos 44, a favor da seleção goiana, todos ainda na primeira etapa de jogo. A volta aconteceu no dia 7 de fevereiro, em Goiânia, e a seleção de Goiás confirmou a classificação ao golear a seleção de Mato Grosso por 5-0. 3 gols de Salsicha, um de Cisquinho e um de Loló, todos do Goiânia. Pela segunda região, o jogo no dia 13 de janeiro, entre as seleções do Maranhão e do Ceará, em São Luís,
e mesmo fora de casa, a seleção cearense venceu a Maranhense pelo placar de 2-0, 2 gols de Pipio do time do Ceará. No mesmo dia, jogo no estádio Juvenal Lamartine, em Natal, entre as seleções do Rio Grande do Norte e do Piauí, e os potiguares venceram pelo placar de 5-3, gols de Diebe do América de Natal, aos 2, aos 38 e aos 20, Jorginho do ABC, aos 12, todos no primeiro tempo, e Gilvan do ABC, aos 4 do segundo, a favor dos norte-riograndenses, enquanto que a favor dos piauienses anotaram Né aos 6 e aos 42 e Honorato, ambos do River, aos 22, todos na etapa final. Dia 10 e o segundo jogo entre as seleções do Ceará e do Maranhão, desta vez em Fortaleza, e os cearenses confirmaram a classificação ao baterem os maranhenses pelo placar de 1-0, gol de Aloísio do Fortaleza aos 20 do primeiro tempo. No mesmo dia, houve o segundo duelo entre piauienses e potiguares, desta vez em Teresina, e a seleção do Piauí venceu a do Rio Grande do Norte pelo placar de 3-0, gols de Diderot 2 vezes e Honorato, ambos do River. E como houve uma vitória para cada lado, foi necessária uma prorrogação, e nela os potiguares venceram pelo placar de 3-0 e garantiram a classificação, tendo sido os gols anotados por Gilvan, Jorginho, ambos do ABC, e Saquinho, do América de Natal. Dia 17, e jogo no Juvenal Lamartine, em Natal, entre as seleções do Rio Grande do Norte e do Ceará. E os potiguares venceram por 3-2, 2 gols de Diebe, do América de Natal, e um de Paulo Isidro, do ABC, para a seleção norte-riograndense, e Pipio, do Ceará, e Moésio, do Fortaleza, a favor da seleção cearense. Já em Macapá, houve o duelo entre as seleções do Amapá e do Pará, e mesmo fora de casa, os paraenses venceram pelo placar de 3-2, gols de Mafra aos 28 do primeiro tempo e aos 8 do segundo, a favor dos amapaenses, e 60 do Remo aos 31 do primeiro tempo, Guimarães do Paysandu aos 28 e China da Tunaluso aos 29, ambos na etapa final, a favor dos paraenses. Dia 24, e o segundo jogo entre as seleções do Pará e do Amapá, dessa vez em Belém, e os paraenses confirmaram a classificação ao vencer os amapaenses pelo placar de 5-1. Gols de Teixeirinha, 2 de China, ambos da Tunaluso, e um de Jaime do Clube do Remo para a seleção do Pará e Adelino para a seleção do Amapá. No mesmo dia, houve em Fortaleza o segundo duelo entre as seleções do Ceará e do Rio Grande do Norte, e os cearenses venceram pelo placar de 4-2. 2 gols de Aloísio do Fortaleza, um de Pipio do Ceará e um de Moésio do Fortaleza para a seleção cearense, e Saquinho do América de Natal e Jorginho do ABC para a seleção potiguar. E como houve uma vitória para cada lado, foi necessária uma prorrogação, e aí os cearenses ficaram com a vaga ao baterem os norte-riograndenses por 2-1. Gols de Pipio do Ceará e Aloísio do Fortaleza para a seleção cearense, e Saquinho do América de Natal para a seleção do Rio Grande do Norte. Dia 31 e o primeiro jogo da decisão da segunda região entre as seleções do Ceará e do Pará, em Fortaleza, e os cearenses venceram pelo placar de 1-0, gol de Aloísio do Fortaleza aos 5 do primeiro tempo. O segundo jogo se deu no dia 7 de fevereiro, em Belém, e mesmo fora de casa, a seleção do estado do Ceará bateu a seleção do Pará pelo placar de 2-0, garantindo assim a classificação com 2 gols de Pipio do Ceará. Os jogos da terceira região começaram no dia 13 de janeiro, com 2 partidas. Em Recife, nos aflitos, a seleção de Pernambuco recebeu a seleção de Sergipe. E os pernambucanos venceram pelo placar de 4-1. Gols de Iveson do Náutico aos 7 e aos 29, ambos no primeiro tempo, e Zeca, também do Náutico, aos 13 da primeira etapa e aos 36 da segunda. Enquanto que o único gol dos sergipanos foi anotado por Mala, do extinto Olímpico de Aracaju, aos 25 minutos, ainda no primeiro tempo. No mesmo dia, houve em Maceió o duelo entre as seleções de Alagoas e da Paraíba, e os alagoanos venceram pelo placar de 4-3, um gol contra do paraibano Betinho e 3 de Dida, do CSA, para a seleção alagoana. Enquanto que para a paraibana anotaram Zezinho, do 13 de Campina Grande, Ruivo, também do 13, e Alfredinho, do Alto Esporte de João Pessoa. Os jogos de volta se deram no dia 10. Em Aracaju, houve o duelo entre sergipanos e pernambucanos, que terminou com vitória da seleção de Pernambuco pelo placar de 4-2. Gols de Alonso, do extinto Palestra de Aracaju, e Mala, do Olímpico,
para a seleção de Sergipe, enquanto que para a seleção de Pernambucana marcaram Iveson do Náutico, Enio do Sport 2 vezes e Caissara do Náutico. Resultado que garantiu a classificação aos pernambucanos. Já em João Pessoa, no estádio do Cabo Branco, aconteceu um embate entre as seleções da Paraíba e de Alagoas. Os paraibanos venceram pelo placar de 6-2. 3 gols de Milton do Botafogo paraibano, 2 de Zezinho do 13 e 1 de Berto do Botafogo da Paraíba para a seleção paraibana. E Moura e Gel, ambos do extinto Esporte Clube Alagoas, para a seleção alagoana. Resultado que levou à prorrogação e nela a seleção da Paraíba venceu por 1-0, gol de Zezinho do 13 e confirmou a vaga. Dia 17 e o primeiro jogo entre paraibanos e pernambucanos a ser disputado em João Pessoa, no estádio do Cabo Branco, e mesmo fora de casa, a seleção de Pernambuco bateu da Paraíba pelo placar de 3-0. Gols de Rubinho aos 3, Hamilton aos 31, ambos na primeira etapa, e Zeca, todos do Náutico, aos 25 da etapa final. No mesmo dia, houve o duelo entre as seleções de Minas Gerais e do estado do Rio de Janeiro, a seleção fluminense, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Escurinho, aos 17 do primeiro tempo, e Gato, ambos do Vila Nova de Nova Lima, aos 44 do segundo, a favor dos mineiros, e Legel, do extinto Royal de Barra do Piraí, aos 39 do primeiro, e Marino, do Coroados, da cidade de Valença, aos 40 do segundo, a favor da seleção fluminense. Os jogos de volta se deram no dia 24. Em Recife, as seleções de Pernambuco e da Paraíba empataram em 1-1. Gols de Ivanildo do Náutico para a seleção pernambucana e de Franklin para a seleção paraibana. Resultado que classificou os pernambucanos. Já em Volta Redonda, houve o duelo entre as seleções do estado do Rio e de Minas Gerais. E mesmo fora de casa, a seleção mineira goleou os fluminenses por 4-1. Gols de Vaselina, do Central de Barra do Piraí, aos 24 do segundo, para a seleção do estado do Rio, enquanto que para a seleção de Minas Gerais, marcaram o Baldo, do Atlético, aos 13 do primeiro tempo, Lazarotti, do Cruzeiro, aos 18, Denone, do Atlético, aos 30, e Escurinho, do Vila Nova de Nova Lima, aos 39, esses três na etapa final, resultado que garantiu a vaga a Minas Gerais. Dia 31, e o primeiro jogo da final do Regional 3 entre mineiros e pernambucanos, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e a seleção de Minas Gerais venceu a de Pernambuco por 3-1. Gols de Denone, do Atlético, aos 41, Raimundinho, do Cruzeiro, aos 42, ambos no primeiro tempo, e Escurinho, do Vila Nova de Nova Lima, aos 30 do segundo, enquanto que o único gol de Pernambuco foi anotado por Enio, do Sport Recife, aos 26 minutos da etapa final. O segundo jogo ocorreu em Recife, no dia 7 de fevereiro, e as duas equipes empataram em 0-0, resultado que classificou os mineiros. Os jogos da quarta região tiveram início no dia 13 de janeiro. Em Curitiba, no estádio Dorival de Brito, a seleção do Paraná recebeu a seleção da Bahia, e os paranaenses venceram pelo placar de 4-1. Gols de Taico, do extinto Monte Alegre, aos 31 do primeiro tempo e aos 14 e aos 25 do segundo, e Miltinho, do Coritiba, aos 42 da etapa final, enquanto que o único gol dos baianos foi anotado por Quarentinha, do Vitória da Bahia, aos 16 minutos, ainda na primeira etapa. Já no estádio Governador Blay, em Vitória, a seleção do Espírito Santo recebeu a seleção de Santa Catarina e os capixabas venceram por 3-2, gols de Zé Luiz, Rafael, ambos do Rio Branco, e Tom, do extinto Santo Antônio, para a seleção do Espírito Santo, e Teixeirinha e Petruski, ambos do Carlos Renault de Brusque, a favor dos catarinenses. Dia 10 e os jogos de volta. Em Salvador, na Fonte Nova, a seleção da Bahia recebeu do Paraná e venceu pelo placar de 4-1. Gols de Dário, do Bahia, Quarentinha, do Vitória, Lierte, do Bahia e Juvenal, também do Bahia, para a seleção baiana, e Taico, do Monte Alegre, para a seleção paranaense, resultado que levou à prorrogação, e nela os paranaenses venceram por 1-0, gol de Ocimar, do Monte Alegre, e ficaram com a vaga. No mesmo dia, em Florianópolis, se enfrentaram as seleções de Santa Catarina e do Espírito Santo, que empataram em 2-2, gols de Bequinha, do Paysandu de Brusque, e Teixeirinha, do Carlos Renault, também de Brusque, para os catarinenses, e Lola, do Santo Antônio, e Rafael, do Rio Branco, para os capixabas, que se classificaram com o resultado. Dia 17, e jogo em Vitória entre as seleções do Espírito Santo e do Paraná, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Enio, do Rio Branco, e Lola, do Santo Antônio, para os capixabas,
e Bastinhos, do extinto Palestra Itália de Curitiba, e Taico, do Monte Alegre para os paranaenses. A volta aconteceu no dia 24, no Dorival de Brito, em Curitiba, e as duas equipes empataram em 3-3. Gols de Oscar, do extinto Guarani de Ponta Grossa, e Bastinhos, do Palestra de Curitiba, 2 vezes, para a seleção do Paraná, e Tom, do Santo Antônio, 2 vezes, e Rafael, do Rio Branco, para a seleção capixaba. Resultado que levou à prorrogação, e nela os paranaenses venceram por 1-0. Gol de Taico, do Monte Alegre, e confirmaram a vaga. Dia 31, e o primeiro jogo da decisão da Regional 4, entre paranaenses e gaúchos, em Curitiba. E mesmo fora de casa, a seleção do Rio Grande do Sul bateu a do Paraná por 3-2. Gols de Taico, do Monte Alegre, e um gol contra do gaúcho Oreco, do Internacional de Porto Alegre, a favor dos paranaenses. E Bodinho, Luizinho, ambos do Internacional, e Juarez do Renner, a favor da seleção gaúcha. A volta aconteceu no dia 7 de fevereiro, em Porto Alegre, e a seleção do Rio Grande do Sul confirmou a classificação ao bater novamente a seleção do Paraná, desta vez por 2-1. 2 gols de Bodinho do Internacional para os gaúchos e um de Afinho do extinto Ferroviário de Curitiba para os paranaenses. Um fato interessante é que as quartas de finais só foram jogadas um ano depois. Eu disse um ano depois, em 1955. O torneio de 54 só recomeçou em fevereiro de 55, dia 14 de fevereiro de 1955, e o jogo em Goiânia, entre as seleções de Goiás e de Minas Gerais. E mesmo atuando fora de casa, os mineiros venceram pelo placar de 2-1. Gols de Loló do Goiânia aos 30 do primeiro tempo para a seleção de Goiás e Denone aos 18 do primeiro tempo e o Baldo do Atlético aos 17 do segundo para a seleção mineira. A volta foi jogada no dia 21 e, jogando no Independência em Belo Horizonte, a seleção mineira confirmou a classificação ao bater os goianos pelo placar de 7-1. Gols de Ubaldo do Atlético aos 14 do primeiro tempo e aos 19 do segundo, Biguá do Democrata de Sete Lagoas aos 22 da primeira etapa, Clever do Atlético aos 6, Denone do Atlético aos 31 e aos 39 e Fradeco do Vila Nova de Nova Lima aos 41, esses na etapa final, a favor de Minas, enquanto que o único gol da seleção de Goiás foi anotado por Betinho do Goiânia aos 42 da etapa final. Dia 27, e jogo no estádio do Parque Antártica, em São Paulo, entre as seleções do Rio Grande do Sul e do Ceará. E os gaúchos venceram por 2-0. Gols de Juarez aos 26 e Joeci, ambos do Renner, aos 45, ambos ainda no primeiro tempo. A volta entre gaúchos e cearenses aconteceu no dia 6 de março, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, e a seleção do Rio Grande do Sul confirmou a vaga ao bater a do Ceará por 6-2. Gols de Zeca, do extinto América de Fortaleza, aos 24 do primeiro tempo, e Pipio do Ceará, aos 10 do segundo, para os cearenses, enquanto que os gols gaúchos foram marcados por Enio Andrade, aos 12, Léo, aos 19, ambos no primeiro tempo, Breno aos 4 e aos 35, Juarez aos 40 e Joeci, todos do Renner, aos 44, esses 3 na etapa final. As semifinais começaram a ser jogadas no dia 13 de março de 55, para deixar bem claro. No estádio Independência, em Belo Horizonte, a seleção de Minas Gerais recebeu a seleção carioca, que venceu pelo placar de 4-0. Gols de Ademir de Menezes, do Vasco, a 1 e 37 minutos, Nívio, do Bangu, aos 30, e Leônidas, que não era o da Silva, esse jogava no América do Rio, aos 33, todos na etapa final. No Estádio Olímpico, em Porto Alegre, houve o duelo entre as seleções gaúcha e paulista e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Enio Andrade, do Renner, aos 40, para a seleção do Rio Grande do Sul, e Humberto, do Palmeiras, aos 18, ambos na etapa final. A volta entre paulistas e gaúchos aconteceu no dia 20, no Pacaembu, em São Paulo, e a seleção do estado de São Paulo confirmou a vaga nas finais ao bater a seleção gaúcha por 4-2. Gols de Jair, do Palmeiras, aos 2, Tite, do Santos, aos 18, ambos no primeiro tempo, e Humberto, do Palmeiras, aos 20 do primeiro tempo e aos 45 do segundo, enquanto que para a seleção do Rio Grande do Sul marcaram Ercílio, do extinto Nacional de Porto Alegre, aos 13 do primeiro tempo, e Breno, do Renner, aos 44 do segundo. A outra semifinal foi no dia 23, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e a seleção carioca confirmou vaga nas finais
ao bater a seleção de Minas Gerais pelo placar de 6-1. Gols de Didi, do Fluminense, aos 7, Ademir de Menezes, do Vasco, aos 15 e aos 24, ambos no primeiro tempo, Pinga, do Vasco, aos 6 e aos 34, e Garrincha, do Botafogo, aos 41, ambos na etapa final, a favor da seleção da cidade do Rio, e Sabu, do Cruzeiro, aos 44 da segunda etapa, a favor dos mineiros. O primeiro jogo das finais, entre paulistas e cariocas, aconteceu no dia 27 no Pacaembu, em São Paulo, e a seleção paulista venceu a carioca pelo placar de 3-1. Gols de Tite, do Santos, aos 17, Luizinho, do Corinthians, aos 19, ambos no primeiro tempo, e Julinho, da Portuguesa, aos 42 da etapa final, a favor da seleção de São Paulo, e Índio, do Flamengo, aos 22 do segundo, a favor da seleção carioca. A volta aconteceu no dia 31 no Maracanã, no Rio de Janeiro, e mesmo fora de casa, a seleção paulista venceu a carioca pelo placar de 4-3. Gols de Dequinha, do Flamengo, aos 26, Garrincha, do Botafogo, aos 35, ambos no primeiro tempo, e Rubens, do Flamengo, aos 39 da etapa final, a favor dos cariocas, enquanto que os gols paulistas foram anotados por Tite, do Santos, aos 37 do primeiro tempo, Jair, do Palmeiras, aos 16, Julinho, da Portuguesa, aos 19 e Baltazar, do Corinthians, aos 47, esses três na etapa final. Resultado que premiou a seleção paulista como campeã brasileira de seleções estaduais de 1954, que só terminou em 55. A seleção paulista foi campeã com Gilmar, do Corinthians, no gol, Elvio, do Santos e Desorde, do São Paulo, na defesa, Djalma Santos, da Portuguesa, Alfredo, do São Paulo e Roberto, do Corinthians, no meio-campo, Julinho, da Portuguesa, Humberto, do Palmeiras, Baltazar, do Corinthians, Jair, do Palmeiras e Tite, do Santos, no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!